Que a paz do Senhor esteja com você. Aqui é o pastor Lucas e quero desejar muita sabedoria, muito discernimento para você nesse dia, para você vencer todos os teus desafios. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como vencer as tentações. Mas antes de falar sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like e se essa mensagem falar com você, deixe um comentário para a gente. A leitura que eu quero fazer com você está no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 14, que diz: Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. A primeira coisa que nós temos que entender é que a tentação, ela é uma proposta indecente. E o tentador é aquele que faz a proposta. E o que significa quando eu caio na tentação? Significa que eu aceitei a proposta do tentador. O tentador é a figura do inimigo, é a figura do diabo. E eu quero falar para você algo muito importante hoje. A tentação faz parte do ser humano desde que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, cederam a uma proposta do inimigo, que foi sempre o oposto da vontade de Deus. A ordem de Deus era: vocês podem comer de todas as frutas desse jardim, menos a da árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Era a única restrição que os homens tinham. E aí o que acontece? O diabo veio de uma forma sorrateira para Eva e fez a seguinte pergunta. Uma pergunta como se fosse jogar um verde para colher um maduro. E a pergunta foi assim: Deus falou para vocês não comer de nenhuma dessas árvores? E a Eva, imediatamente, como caiu na cilada, ela disse assim: não, o Senhor falou que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. O diabo ouviu a resposta que ele queria. Ele queria saber o que afastaria o homem de Deus. O que tiraria o homem da presença de Deus? Era a desobediência. Então o diabo fez uma proposta indecente. Ele falou assim: certamente, se vocês comerem dessa árvore, vocês não morrerão. E Eva agora olha para aquela árvore com um olhar tentador, com um olhar, com aquela semente que o inimigo implantou no seu coração. E ela olha para aquela árvore e ela tem desejo de experimentar e de saber o que é o bem e o que é o mal. E dali para frente ela come, ela dá para o seu esposo também experimentar daquela árvore. E o que acontece? Na hora da prestação de conta com Deus, os dois, eles simplesmente, um começou a colocar a culpa no outro. E assim a humanidade vai. Todo mundo quer achar um culpado. A maioria das pessoas querem achar um culpado pelos seus erros. Mas não reconhece que eles desobedeceram a Deus e que eles caíram na tentação. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para dizer assim, toda proposta indecente que vai ao contrário da palavra de Deus é uma tentação. E nós temos que examinar as Escrituras para saber o que agrada a Deus e o que não agrada. A gente sabe que o homem não pode mentir, o homem não pode adulterar, o homem não pode roubar. E muitas pessoas no seu cotidiano têm costume de mentir, têm costume de enganar. E o que acontece no momento que você infringe uma lei de Deus? Você cedeu à tentação. Você caiu na tentação. E aí o que acontece? Quando você cai na tentação, você cai no pecado. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Tiago que, no versículo 15, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ele produz a morte. Muitas pessoas, por conta do pecado, eles estão colhendo frutos de morte, não morte física. Mas quando eles mentem,
quando eles adulteram, quando eles roubam, qual é a consequência disso, de cair nessa tentação? Muitos, porque roubaram, estão parando agora no presídio, perderam a vida. Muitos, porque mentiram, perderam a credibilidade da esposa, ou a esposa perdeu a credibilidade do marido, porque mentiu. Então colhe-se um fruto de morte, morte do relacionamento, morte espiritual. A pessoa não sente mais prazer na lei de Deus, não sente mais prazer em fazer a vontade de Deus. Então a colheita desse fruto é uma colheita complicada. Mas como é que eu faço para me livrar da tentação? Você tem que identificar aonde você é tentado. Se você é tentado, você homem, você é tentado com a mulherada, o que você vai fazer? Você vai vigiar os teus passos, aonde você vai, com quem você anda, principalmente se você é casado. Você é tentado na droga, na bebida, você vigia as tuas companhias, o que as pessoas estão te oferecendo. Não fica lá na zona de risco para cair na tentação. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nós temos que fugir é da tentação, porque a tentação nos expulsa, como Adão e Eva saíram do paraíso, foram expulsos do paraíso. A tentação tirou muitas pessoas do paraíso, muitos homens que estavam bem casados, bem empregados, estavam bem financeiramente, mas quando cederam à tentação, eles acabaram caindo e saindo de um paraíso. Então, meu amado, minha amada, o segredo para você não cair na tentação é você fugir daquilo, do teu ponto fraco, daquilo que te atrai, daquelas propostas indecentes. Foge da tentação, que Deus vai te dar vitória.